Bem, pessoal, o dólar está caindo e isso deveria ser a melhor notícia possível para o Bitcoin, né? Mas então você me responde o seguinte: por que o Bitcoin está travado exatamente agora em uma zona de decisão, né? Porque talvez isso não seja uma questão de força, pode ser uma armadilha. Então todo mundo está olhando o dólar índice aí caindo e pensa agora, agora vai subir. E o mercado pode estar fazendo o contrário, está criando essa liquidez, atraindo o comprador, para depois inverter o jogo. E aí é que está o mais perigoso de tudo, né? O mercado já sabe o que vai acontecer com juros, né? Já precificou isso tudo. Então o que você está vendo agora pode ser o começo de uma alta. Pode ser o começo também de uma armadilha, né? E se você não entender isso, você pode estar entrando exatamente no topo. E eu vou passar hoje sobre falar um pouquinho sobre o Bitcoin, atualizar vocês na semana, né? A gente vai esperar agora o fechamento no domingo do semanal do Bitcoin e a gente vai atualizar vocês aqui referente à leitura que a gente está vendo. Já desde já se inscreve no canal, curte e compartilha, tá? Se faz sentido esse conteúdo para você, vamos pro gráfico aqui para vocês entenderem a atualização do Bitcoin, tá? Antes de falar um pouquinho sobre o Bitcoin, eu queria falar sobre o dólar real, tá, pessoal? O dólar tá passando por um momento assim de queda e a gente tem alvos, tá, pessoal, no dólar nas regiões aí de 4,90, 4,80, tá? O dólar tá vindo pegar justamente esse bloco aqui, tá, pessoal? Essa região aqui tá abaixo dos US$ 5, tá bom? E tem uma liquidez deixada aqui na casa dos 4,60, né? Mas eu acredito que 4,80, 4,90 já tá uma boa região para você comprar dólar. Já tá numa boa região para comprar dólar, tá? Então, quem tá pensando em trocar real por dólares, acho que seria uma boa tá comprando dólar agora, tá, pessoal? O dólar ainda tende a cair mais um pouquinho aí, tá bom? A dominância do dólar também da mesma maneira, assim como o preço, a dominância tá caindo um pouco, tá? Essa dominância ainda, como a gente já veio lendo aqui nos dias, né? Já vem acompanhando, a tendência é essa dominância ainda passar por um momento de retração, tá? Tem alvos ainda abaixo, então a dominância do dólar vai passar um pouquinho ainda por um momento aqui, talvez de lateralização, um pouquinho segurar um pouquinho aqui para depois continuar a queda, tá? No momento até lento, tá? Mas é um momento ainda de indecisão ou de decisão de queda do dólar, tá bom? As pessoas estão falando a respeito da alta do Bitcoin, que o Bitcoin agora vai para patamares muito maiores, que agora você tem que comprar tudo. Eu já falei a vocês sobre o vídeo anterior, né? Porque é uma questão de você analisar e avaliar muito bem a sua posição e a mão que você entra no Bitcoin, tá? Como você tá entrando no Bitcoin. E eu tô deixando aqui para vocês, pessoal, o contexto macro, né? Não tá legal. Vocês sabem disso, que o contexto macro não tá legal. E por não estar legal, existe um indicador que as pessoas às vezes desconhecem, não sei se você já viu esse indicador, que é o índice de incerteza da economia, né? Esse índice, normalmente, quando você tem patamares grandes, né, patamares em que chega em topos expressivos, tá, pessoal? Sempre em topos expressivos. Após ele chegar em topo, o que acontece depois, né? O índice de incerteza, né, do que vai acontecer na economia, ele está tão alto aqui que faz o preço e gera uma pressão vendedora logo após. E o que aconteceu aqui, né? A gente veio na região de 2025, lá por volta de meados de junho para agosto, setembro de 2025, chegou a atingir picos, né, de alta aqui. O que foi que aconteceu logo após? Os mercados começaram a sangrar, não foi assim que aconteceu? Então, quando a incerteza está muito alta, o mercado sangra. E agora a gente não está em patamares baixos, né? Que é normalmente quando está nesses patamares aqui, ó, pessoal, nesses patamares acontecem as grandes altas, ó, tá bom? E agora a gente está subindo novamente com um pico de incerteza do mercado, tá? Então, normalmente o que acontece? Esse aqui é um indicador que quando você atinge o pico, logo após, semanas depois ou meses depois, ó, a tendência é o que? É ele resfriar e o preço começar a fazer um movimento contrário, tá? Então, quando ele está muito alto, a tendência é o preço dar uma segurada, tá? Então, esperar altas expressivas com um contexto macro desse jeito aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Mas a gente vai para o gráfico para você analisar, só quis deixar isso aqui para vocês entenderem um pouquinho do contexto macro, né? Bitcoin.
A gente já vem acompanhando o Bitcoin, tá nessa lateralização chata, tá nessa lateralização aqui infinita, tá, pessoal? O que que a gente veio fazendo no mapeamento? Novamente atualizando vocês, a gente fez um movimento aqui de, eu falei para vocês que aqui seria um UT, aqui seria um UTAD, não é isso? E a gente invalidou essa leitura ainda? Não invalidou, tá? Por que que não invalidou, pessoal? É simples, tá? Como eu falei a vocês, a fase C, o Wyckoff ele diz o quê? Que quando você tem um CL clímax, você tem um AR, você tem um teste, você tem uma fase A de mercado, certo? Essa aqui é a fase A, tá ok? Grave isso aqui, ó, fase A. Quando você tem uma captura logo após, aqui você tem a região de teste, certo? Então você tem a fase B, que é justamente quando o preço ele vai fazer os seus testes de oferta e de demanda. Aí você tem a fase B definida pelo UT, tá? Que é essa região aqui, tá bom? E o TAD, pessoal, é o que a gente chama de After Distribution, né? Que é justamente a captura final para você vir fazer um movimento contrário de deslocamento de preço rápido, ou seja, quando você faz uma captura em fase C, o preço ele tende a vir veloz e quebrar o fundo. Essa aqui, esse UTAD pode não ter acontecido aqui, porque, pessoal, estava analisando justamente isso. O preço deslocou com velocidade aqui, deslocou. Só que ele não rompeu o fundo do diário. Quando ele não rompe o diário, ele automaticamente faz o que? Ele faz uma correção para vir novamente retestar essa zona novamente, tá? Não invalidou o TAD ainda? Não, não invalidou. Por quê? Porque ele não rompeu esse topo aqui, pessoal. O topo do... Deixa eu ver aqui. Onde é que a gente está aqui? Pronto, deixa eu pegar aqui. O topo dos 76. Só invalida o TAD aqui, pessoal, dessa captura aqui, ó. Se invalidar se o preço ultrapassar o 76. E se ultrapassar o 76, não tem problema nenhum, tá, pessoal? O preço ele faz um movimento de alta, captura, e esse UTAD que a gente estava fazendo a leitura aqui, ó, ele passa para cá tranquilamente, tá? E aqui a gente vai ter um UTAD aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, fazendo esse movimento de alta, tá? Então o UTAD eu já posso fazer essa transferência desse UTAD para cá e colocar ele aqui, e aqui ser só um teste de oferta, porque não houve um deslocamento verdadeiro aqui nesse exato momento, né? O preço decidiu retestar, fazer o short squeeze aqui, pegar todo mundo que estava abrindo short aqui. Ainda não, pessoal, ainda eu não posso colocar o meu TAD aqui, por quê? Porque o preço ainda não rompeu os 76, tá bom? Então, se o preço não rompeu os 76, eu não posso pegar aqui e mudar o meu grau de redistribuição ainda, tá? Ainda tá válida a leitura, ainda a gente ainda pode estar trabalhando sim no movimento em que esse bloco aqui, ó, tá segurando esse movimento, tá? Então, o fechamento semanal e o segunda-feira, provavelmente o preço já vai dar uma definição do que vai acontecer com o mercado aqui nesse exato momento. Mas a priori eu ainda estou vendo essa possibilidade aqui, ó, pessoal, de deslocamento de preço, tá? Capturar regiões abaixo, como a gente vem mapeando aqui, regiões abaixo ali de 655, é uma região, tá? Existe a possibilidade dessa onda 5 que a gente está mapeando aqui vir truncada? Sim, existe, tá, pessoal? Porque a gente tem um deslocamento de onda 1, onda 2, uma onda 3, uma onda 4 complexa e uma onda 5. E a onda 5, ela pode vir truncada? Pode. Às vezes ela não pode vir aqui, ela não vai fazer esse movimento às vezes assim, ó, de deslocamento muito extenso. Por quê? Porque essa onda aqui, ó, já foi extensa, tá? E como essa onda já foi extensa, que é a onda 3 já é extensa, a 5 ela pode vir truncada, ela pode vir só em um momento simples, só de pegar essa captura aqui, ou nem capturar, tá, pessoal? Ela pode vir curta, tão curta, que ela pode vir só aqui no meio da estrutura, pegar essa liquidez de 65 aqui, ó, ou essa assim, e aqui daqui fazer o movimento de alta, tá? Ou ela pode vir aqui, pegar a captura, transformar essa estrutura aqui, ó, em uma estrutura de acumulação, tá? Fazer um spring aqui, ou então fazer um teste assim, ó, vir aqui, fazer um SOW, depois fazer um spring, teste, choque, LPS e vir fazer um movimento assim, tá? Então, o preço pode fazer. Existe possibilidade, a gente está numa zona de decisão de preço, tá, pessoal? Então, o que que eu faço nesse momento aqui? Se você está comprado desde aqui embaixo, né, continua comprado, tá, pessoal? Continua comprado. Eu subiria o stop, se você não tem costume de colocar o stop, sobe o stop um pouquinho mais, ou aqui, ó, abaixo desse fundo aqui, ó, garante um lucro, realiza um pouco, tá bom?
porque o preço ele pode sair daqui, rejeitar, a gente vai esperar um alinhamento de fluxo aqui, tá, pessoal? Ele vir perder esse fundinho aqui, ó, que ele fez aqui no micro, tá? E aí fazer um movimento assim de choque, retestar e aí sim validar toda essa estrutura para uma baixa, tá? Enquanto o preço não romper fundos expressivos, tá? Que é esse aqui, ó, que ele está sendo trabalhado aqui. Enquanto ele não romper esses fundos aqui expressivos, a tendência de alta continua. E aí esse bloco que não é forte, tá, pessoal? Esse bloco aqui não é forte, tá? Então a probabilidade de ele vir ainda e vir rasgar e pegar a região de 81K, existe a possibilidade, e cada vez mais ela vai aumentando, a probabilidade ela vai aumentando para buscar essas regiões, tá? Não quer dizer que o preço vá, pessoal. A gente vai esperar a validação e a gente espera, pessoal, porque entenda uma coisa. As pessoas às vezes têm o costume de pegar uma leitura e fazer que tipo de leitura? Ela pega uma leitura, ela quer ter a certeza, ó, escute isso aí que eu vou te falar. As pessoas elas querem ter a certeza do que o preço vai fazer, se ele vai subir ou se ele vai cair. Porque o que dá engajamento, e guarde bem isso que eu vou te falar, tá? O que dá engajamento para atrair você para qualquer tipo de argumento no gráfico, se você vê uma pessoa que está dando certeza, muita certeza do movimento do gráfico, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, pessoal, porque a gente trabalha por uma coisa chamada probabilidade. Pessoal, essa parte é chata. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam de ouvir falar sobre probabilidade. A probabilidade maior é isso, a probabilidade menor é aquilo. E agora, o que o preço vai fazer? Pessoal, você não faz uma questão de certeza do que o preço vai fazer. O que você trabalha é com a reação, você reage ao que o preço vai fazer, pessoal. Se o preço subir, eu vou agir dessa maneira, se o preço cair, eu vou agir desta forma. É isso que você tem que entender. Se o preço resistir aqui, fizer um alinhamento de fluxo, você espera a quebra e entra, pessoal, com a confirmação. Não tente cavar topo e não tente cavar fundo. Porque muitas vezes você vai acertar, sim, você vai acertar. Mas isso é chute, pessoal. Você está chutando, tá? Você está chutando. E aqui no mercado você tem que estar no jogo. Você não vai chutar. Você vai acertar. Ah, então quer dizer que eu vou perder um movimento, por exemplo, se ele vem e faz uma quebra e retorna, você perdeu praticamente vamos supor que um movimento expressivo aqui ainda de queda, né? Você está tentando achar que o preço vai segurar aqui. Você não tem que achar, pessoal. O preço tem que te mostrar que ele vai reagir em determinada região. Então você espera a validação na região. Poxa, a gente tem uma região aqui que vai ser validada, tem uma região de resistência aqui de oferta. Então se o preço reagir e bater, quebrar a estrutura e voltar, você entra na confirmação e surfa seu movimento de short do curto prazo. Tá bom? E se o preço não reagir aqui, ele decidir romper, ele vai buscar patamares da próxima região. Você vai esperar a próxima validação, espera o reteste, abre um long e surfa o movimento, pessoal. Então, o curto prazo, você trabalha com a reação do preço, você entende a estrutura e trabalha com a reação do preço. Não tenta adivinhar topo nem cravar fundo, porque senão você vai pegar e tomar na cabeça sempre, pessoal. A leitura sua tem que ser uma leitura profissional e institucional. Não pode ser uma leitura de iniciante, pessoal, tá? Quem está iniciando no mercado vai sempre querer saber, ah, eu tenho que pegar o fundo da mosca aqui, ou eu tenho que pegar o topo e vender em topo, vender em fundo. Então, sinto muito, você pode procurar qualquer outra coisa para você fazer, mas você não vai trabalhar no mercado, muito menos você não vai durar quase nada no mercado. Tá bom? Então toma muito cuidado com o pessoal que diz assim, ah, porque agora eu quero ver. Eu vejo às vezes muitas notícias, pessoal, muita gente falando um monte de bobagem, sabe? Eu acho que bobagem eu falo no sentido de você ter viés para uma coisa. Ó, o mercado, ele é assim, ó, ele trabalha muito com o ego. Se você tem muita certeza disso aqui, ó, o mercado ele vai destruir isso aqui seu, ó. Ele vai destruir o seu ego. Quando você tiver uma certeza absoluta do que o preço vai fazer. Não é certeza, o preço tem que vir aqui porque eu já fiz o cálculo matemático, já botei x ao quadrado, fórmula de Bhaskara, fiz um monte de coisa e na verdade o preço faz só o movimento que você não esperava e aí ele te pega pelo pé.
E quando ele te pega pelo pé, ele te destrói. Ele destrói o teu ego. E é no momento da sua certeza que você dá all-in no mercado. Se você pegou um youtuber, se você pegou um influenciador que ele disse dê all-in nessa região, pessoal, pelo amor de Deus, eu falo sempre para vocês, pessoal, eu vou ser chato, eu vou ser o cara chato, mas eu quero o bem de vocês. Eu quero o bem de vocês. Eu sei que muita gente não gosta do que eu falo, mas use sempre essa palavra, coloque isso no seu cabeçalho, coloque, vá dormir no travesseiro com essa palavra, pessoal, gerenciamento de risco, pessoal. Sempre gerenciamento de risco. Você trabalha com probabilidades estatísticas. Você está trabalhando com o mercado financeiro. Você já teve aula no mercado financeiro? Você já teve aula de matemática? Você já teve aula de álgebra? Então você já viu a aula de estatística? Você já viu essa aula? Tá? Você faltou na aula de matemática igual a mim? Então, pessoal, você trabalha com estatística. Você trabalha com probabilidade, porque isso aqui é números, pessoal, ó, é número. Mercado, sabe o que é o mercado? O mercado não é emoção, não. O mercado não é emoção, não, não é ciências humanas, não, pessoal. O mercado, ele é ciência exata, ele é matemática pura. Então o mercado, ele quebra, deixa ineficiência aqui, ó, você vê aqui ineficiência, você vê ineficiência aqui, ó, mas ele é eficiente porque ele vai voltar para fechar, pessoal. O mercado, ele é eficiente, ele equilibra as forças. Só que ele não vai fazer o movimento às vezes na hora que você quer. Entenda uma coisa, a gente estava fazendo um mapeamento aqui dessa estrutura aqui de canal de baixa, não foi? Estava fazendo esse movimento de canal de baixa. E a gente estava fazendo um movimento de canal e que aqui possivelmente seria uma resistência de oferta, correto? E o preço bateria aqui e continuaria caindo. Só que o preço decidiu não fazer isso. Por quê? Porque ele não rompeu a região de 65. A gente tinha uma pequena probabilidade dele fazer o quê? Lembra da segunda leitura? Eu até postei a respeito disso na aba de posts aqui no YouTube. Falei que a gente tinha uma pequena probabilidade do preço fazer o quê? Esse movimento de curto prazo aqui. E fazer o movimento de poder chegar nas regiões de 81K. Você está vendo porque existe probabilidade? Se eu estou num viés em que eu tenho uma certeza absoluta que o preço vai fazer o que eu quero que ele faça, porque aqui tem liquidez e o preço tem que ir na hora que eu quero, o preço diz assim: ah, mas eu não vou na hora que você quer. E é isso que você tem que ter a humildade, pessoal, ó, humildade para fazer sua leitura e entender a probabilidade e não descartar nunca a probabilidade pequena, pessoal, porque mesmo que seja pequena, é uma probabilidade. E por ser probabilidade, o que, que você faz? É aí que você vai entrar com o peso da sua mão na operação. Se você, poxa, eu tenho uma probabilidade maior a meu favor, eu vou entrar um pouquinho maior, vou entrar um pouquinho mais pesado. Mas se eu tiver com uma probabilidade menor, eu vou entrar com um pouquinho só de capital, 10%, 15%, 20%. Se a probabilidade está ao meu favor, eu vou arriscar mais. Se a probabilidade não está ao meu favor, eu vou arriscar menos. Essa é a matemática, pessoal, para você estar no jogo. É assim que você trabalha com alavancagem, é assim que você trabalha com futuros, é assim que você trabalha com spot, é assim que você trabalha com longo prazo. Então a pessoa que te diz que o preço tem que fazer isso, o preço agora tem que subir, fazer o movimento lá e depois cair, e porque o preço vai fazer isso, o pessoal fica criando mil e um malabarismo para dizer o que o preço vai fazer ou deixar de fazer. O preço, pessoal, você pode criar suas teses, mas uma coisa é certa, você tem que dar uma palavrinha chamada probabilidade, tá bom? Então sempre preste bastante atenção naquilo que você ouve sobre essa questão de probabilidade, tá certo? Referente ao Bitcoin é isso, não mudou, então vamos esperar agora o movimento que o Bitcoin vai fazer. Ethereum ainda continua da mesma maneira, esperando o Ethereum pegar essas regiões aqui do US$ 1.300, tá, pessoal? O Ethereum, como eu falei a vocês, pode subir, então a possibilidade de você comprar aqui, eu acredito que possivelmente você pode comprar aqui tranquilamente em Ethereum, tá? Abaixo dessas regiões aqui de US$ 2.500 é compra no Ethereum e não tem conversa, pessoal. Então, eu já tenho posições em Ethereum, tá? Já estou comprado em Ethereum. E espero comprar mais aqui nessas regiões de 1.500, 1.300, abaixo de US$ 1.800. O Ethereum é compra aqui, não tem conversa, tá? Para mim é compra. O Ethereum pode vir aqui na região de 2.500, pode, tá? Para depois fazer um movimento abaixo para carregar essa liquidez aqui e quiçá essa liquidez aqui, porque ele não perde essa estrutura de alta, tá, pessoal? Fiz uma estrutura de alta aqui, com o pivô fazendo a mitigação desse pivôzinho aqui também, mas eu acredito que a mitigação real do Ethereum é essa aqui, ó, pessoal. É desse fundo aqui, ó, tá bom? É desse fundo aqui,
Então o Ethereum para mim não vai perder esse fundo aqui, tá? Porque é esse fundo aqui que originou toda essa alta quebra de estrutura com um verdadeiro choque aqui, ó, acima de 50% aqui do movimento, tá? Ele faz um choque verdadeiro aqui, tá? Ele não faz um fake choque aqui abaixo, faz um choque aqui, ó, verdadeiro nesse movimento, volta para mitigar, faz o pivô, ó, aqui tem um pivô e um alvo ainda, tá, pessoal? O alvo tá lá em cima, tá? Fez esse pivô e agora tá vindo mitigar o pivô, tá? Ele não tá fazendo a mitigação desse movimento aqui não, tá, pessoal? Tá? Não é só desse movimento que o Ethereum está fazendo a mitigação, ele está fazendo de toda essa estrutura, tá bom? E aí ele está vindo fazer a mitigação, uma possível região de pó desse pivôzão aqui, é essa região aqui, ó. É essa região aqui, tá? E se o Bitcoin realmente fizer esse movimento de capturar e voltar para fazer o reteste, o Ethereum vai testar essa região de 1500 e quem sabe fazer essa região dos 1300. E eu espero que ele faça esse movimento, tire, acabe com essa liquidez e suba depois criando estrutura, né? E é assim que eu espero que o Ethereum faça, tá? XRP, pessoal. O que é que eu espero da XRP aqui? Bem, você que gosta de XRP está entrando agora com um movimento de ETF forte, muita gente solicitando ETF de XRP, assim, é uma moeda que eu não gosto muito, tá, pessoal? Confesso a você que eu não gosto muito, mas independente de gostar ou não gostar, a gente está aqui para operar preço, tá bom, pessoal? E preço ela está entregando bastante, entregou mais do que muita moeda aí, então faz sentido sim, se você quer ter XRP na carteira, faz todo sentido, tá, pessoal? O que é que XRP fez? Fez um movimento de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, completou o seu ciclo de alta, fez um movimento aqui de Bose de estrutura, tá bom? Fez um movimento de estrutura e agora tá vindo mitigar, pegar essas regiões de FGV e a região do bloco aqui embaixo, tá? Então, compra aqui em XRP, a casa de 1,10 abaixo, é tudo compra, 1,10, 0,9, 0,7, é tudo compra na XRP, né? Eu acredito que agora a XRP vai fazer um movimento de repique pequeno, para depois pegar essas regiões de liquidez. Ainda tem essa ineficiência aqui que ela vai pegar, tá muito próximo de pegar, então não acredito que ela vai fazer isso aqui, ó, pessoal, de vez, tá? Ela ainda deixou essa ineficiência, então ainda precisa chegar no alvo, tá bom? Então montar posições a partir daqui não é ruim não, tá? Abaixo dessa região aqui de 1,50, nossa, XRP é maravilhoso porque o seu foco ainda tá ali fazer aí a 4 5 dólares aí. Então, se você pegar abaixo de $1, dá para você surfar aí 6x, 7x na XRP aí tranquilamente, sem dor de cabeça, só segurando o ativo por bastante tempo aí, tá bom? Hyperliquid também mesma coisa, tá, pessoal? O Hyperliquid tá no movimento ainda. Eu não gosto de pegar moedas assim muito novas, porque a moeda não tem tanta estrutura não, tá? Mas é possível sim de uma leitura, tá? Ela fez um rompimento. Eu já fiz um vídeo sobre a Hyperliquid, tá? Já há um tempo. O que que eu falei para vocês? Que ela fez o choque aqui validado, tá, pessoal? Esse choque aqui, ó, quebrou, fez um movimento de alta, né? Eu tentei pegar uma corretora com o histórico da moeda mais antigo, tá? Eu não achei uma moeda. A única corretora que eu achei foi da Gate, que tinha um histórico de preço mais antigo, tá? Eu não gosto de pegar moeda assim com essa estrutura, mas ainda assim é válida a leitura se a gente pegar e fizer uma leitura coerente e coesa, tá? Então, o que que eu vejo para Hyperliquid, tá? Esse choque aqui precisa acontecer para ela continuar sua tendência de alta, tá? Então, para ela continuar a tendência de alta, ela precisa romper a casa aí dos $53, tá? Fazer um choque verdadeiro, voltar, mitigar e vir, tá? Enquanto ela não faz esse choque nessa região aqui dos 53, ela tá buscando essa região aqui, ó, pessoal. Essa região aqui de preço, tá? Para mim a Hyperliquid tem alvo aqui embaixo, vai pegar esse bloco aqui, ó. Tem tudo para pegar o bloco dos 19, $20, tá? Até porque, ó, o que que tá acontecendo com ela? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Essa subida aqui. Ó, o Waves aqui, ó. Tá vendo? Uma tendência de alta fraca, sem vontade de subir, fazendo só um movimento de retração para fazer um movimento de queda, tá? É assim que eu espero para ela, tá? O bloco, esse bloquinho aqui, tá? Fazer essa mitigação aqui, ó, nessa região de pó aqui, então praticamente fazer um movimento aqui, ó. Ela vem, tenta fazer agora o movimento de onda 1, aqui fazer o movimento
onda 2, né? O movimento de onda 2 fazendo o quê? Em um, 2, 3, 4, 5, um A, um B e um C, tá bom? É assim que eu espero que ela faça, tá? Esperar agora o preço reagir, até porque ele tá fazendo um A, B, C, D e E, tá espremendo aqui, ó. Ó, ela tá espremendo aqui para justamente tentar fazer um movimento aqui de baixo. Esperar a captura nesse bloco aqui, então qualquer zona aqui da Hyperliquid abaixo de 20 dólares, se ela vier aqui nessa região, é compra, pessoal, e não tem conversa, né? Hyperliquid pelo conteúdo do fundamento da moeda. Agora é aquela questão, né, pessoal? Lembre-se sempre da Polygon, né, pessoal? Polygon era hype para lá, hype para cá e morreu na narrativa. Então toma muito cuidado com a moeda. Então, a moeda ela tem que mostrar estrutura e alta, tá? Se o contexto do Bitcoin ainda é baixa, a moeda ela tá fazendo um movimento de alta. Lembra, eu falei a vocês da tal? Eu vou só, não vou me alongar aqui, mas lembra da tal que eu falei para vocês? Da tal? Vou pegar aqui esse gráfico da o que eu falei da tal. Falei a vocês que essa alta aqui, o pessoal tava comprando aqui, ó, fez um movimento de choque, não é isso, pessoal? Ó, fez um movimento de choque aqui, ó. E aí veio na alta, não foi isso que eu falei a vocês? E aí o que que o preço fez? O pessoal começou a comprar aqui no rompimento. O pessoal começou a comprar aqui no movimento, no rompimento, não foi? Olha o que o preço está voltando a fazer. Pegar essa ineficiência aqui, ó. Tá vendo? Então, se você às vezes vai afobado para pegar uma moeda, você só toma na cabeça. Foi aqui esse movimento aqui, ó, dela, foi um movimento de alta que o pessoal tava falando, ah, agora tal, isso aqui foi um movimento da Nvidia. Quando o pessoal falou da tal na Nvidia, as corretoras falando compre tal, compre tal, aí você compra tal justamente aqui, ó, no movimento de alta do pivô. Ah, agora fez o pivô, é Lua, aí toma aqui quase 40% de queda. É isso que a corretora faz. Deixa eu ver aqui. Ó, 33% e vai cair mais, tá? E vai cair mais. Porque o alvo dela ainda, mínimo alvo dela aqui, ó, é essa casa aqui dos 213, tá? 40, 50% de queda. Imagina, você botou 10 mil reais aqui, em menos de 2 semanas, o seu capital já tá 50% a menos. Tá bom? Então toma muito cuidado, pessoal, com notícia. Toma muito cuidado mesmo, tá? Você tem que ser preciso nas coisas, tá? E por último aqui eu vou deixar a Solana para vocês, né? Solana já está em região de compra, mas para mim ela ainda vai cair mais, tá, pessoal? Vai cair mais sim, tá bom? Fez todo o movimento de onda aqui de alta, né? Essa alta aqui expressiva da Solana. Para mim a Solana ainda está fazendo um movimento de mitigação do preço, tá? E está em fase final de mitigação para mim, tá? Tá pegando esse, para mim ela ainda vai pegar essas regiões abaixo de 80 dólares aqui. E para mim é crucial aqui, para mim, o fundo da Solana, tá? É o que eu espero, tá? Não vou cravar fundo aqui, porque eu não estou aqui para cravar fundo. Eu estou aqui para ver a reação do preço, olhar as regiões possíveis de valida, esperar as regiões possíveis de POI e ver se o preço vai reagir nas validações da região. E aí sim a gente entra com confirmação e tudo certo, né? Mas montar posições a partir daqui não é errado, não, tá, pessoal? Abaixo de 80, 90 dólares aqui na Solana é compra, não tem por onde correr, tá? Não tem por onde correr. Mas, é como eu te falei, tudo é contexto, né? O movimento de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. E para mim a Solana ainda vai fazer um movimento aqui de baixa, né? Alinhando com o contexto do Bitcoin. E aí sim aqui a gente vai pegar a Solana. Já imaginou pegar a Solana em 40, 50 dólares? É maravilhoso, né? É maravilhoso pela potência que a Solana se tornou, tá? Então é um ativo que vale a pena ficar de olho, tá, pessoal? Então ela tem alvo aqui no macro, para você ver que a estrutura dela tá tão forte de alta que mesmo que qualquer queda aqui que você tenha, para ela perder essa estrutura de alta, meu amigo, o preço tem que ir perder essa região aqui dos. Deixa eu ver aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui qual é essa região aqui do último. E é um dos 9 dólares. Imagina, para você perder toda essa estrutura de alta que a Solana criou, ela tem que perder os 9 dólares. Então, praticamente é muito difícil, tá, pessoal? Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil pela potência e a força que a Solana se tornou como blockchain, como uma das principais narrativas do mundo cripto, tá?
Então, a tendência da Solana no próximo ciclo, que eu acredito, é ultrapassar a região dos US$ 500 aí fácil, 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 tá? Se continuar essa adesão aí, continuar a ETF, continuar o pessoal entendendo e a blockchain usando para as funcionalidades que ela tá melhorando, né, o seu serviço interno ali com as taxas, enfim, os investidores, né, muita coisa está sendo desenvolvida na Solana também, apesar de ser a casa das meme coins, né, mas ainda tem estrutura de alta, grande estrutura de alta aqui na Solana, tá? Bem, era isso que eu queria deixar para vocês. Eu vou atualizar. Eu não queria me alongar, mas me alonguei demais aí no vídeo. Mas a gente vai atualizando vocês ao longo da semana referente ao Bitcoin, beleza? Tá bom? Fica com Deus, um abraço, se inscreve no canal. Valeu, valeu. Fui!